tiver receitas, vamos fazer. Vamos todos cantar. Deus é bom pra mim e pra você. Come on! Deus é bom pra mim e pra você. God is good. Deus é bom pra mim e pra você. Mais uma vez. Deus é bom pra mim e pra você. Yes! Episódio de hoje: Ted tem Todd. Como ajudar crianças desafiadoras que não sabem lidar com um não e tem humor irritável. Ué, Luzinha, que foi, hein? Tá com uma cara de quem chupou limão azedo. Nada, só tô irritada. A minha mãe falou que eu não posso levar minha boneca nova pra escola. Aí eu gritei e agora eu tô de castigo. Mas, Luzinha, brigar não ajuda muito, não é? Mas, eu entendo, I understand. Às vezes a raiva vem e a gente nem consegue controlar. Quando vê, já foi. Então, parece que a raiva vem igual um foguete. E quando alguém diz não, aí explode tudo. É difícil, não é, Rossi? Boa! Nossa, eu li sobre um menino assim, sabe? O nome dele era Ted. E ele também ficava bravo com tudo, everything. Até que conheceu um gatinho tão teimoso quanto ele. E a história é de um livro chamado Ted tem Todd. Sério? Um gato bravo? E o que aconteceu? Aí que tá, o Ted foi mudando aos pouquinhos, little by little, com carinho e paciência. Quer saber mais? Aham. Hoje tem entrevista com quem escreveu o livro e com uma neuropsicóloga que pode nos ajudar com alguns conselhos. Sério? É sério? Então vamos lá. Quero entender com esse Ted como ele conseguiu melhorar e o que eu posso fazer pra ficar mais calma também. Muito bem, perfect! Então vamos de luz, câmera e animação! E já voltamos! Não desgruda da tela! Luz, câmera e animação! Criando Juntos, episódio de hoje, a alegria e a tristeza. Era uma vez a alegria e a tristeza. Olhando para o céu, descobri que tristeza é chuva. Às vezes, ela é passageira como a garoa. Mas quando cai um temporal dentro da gente, em cada gota existe uma dor. Choramos quando estamos tristes, porque a lágrima é a chuva dos olhos. Mas a tristeza passa quando surge o sol. Com seu brilho, o sol deixa o mundo alegre. A brisa é o seu riso iluminando. Quando alguém te faz sorrir, quando você se distrai ou esquece a dor, tudo isso é o sol. Tem vezes que chorar é feito arco-íris, o encontro do sol e da chuva. É assim quando choramos de alegria. É assim quando a chuva dos olhos encontra o sol do sorriso. Algo lindo de se ver e de sentir. Voltamos! E hoje a gente vai falar sobre um livro que pode ajudar muitas crianças, inclusive a mim, que estou pra vir aqui. Ok, é isso mesmo. O nome do livro é Ted tem Todd. E ele conta a história de um menino que vivia bravo e emburrado e que descobriu que é possível mudar, gente. E para conversar com a gente sobre essa história cheia de sentimentos, a gente recebe o Tiago, autor do livro, e a Camila, que é neuropsicóloga infantil. Sejam bem-vindos! Ei! Obrigado, Luzinha, Dudu e Rossi, pela essa linda acolhida e essa linda boas-vindas. Obrigada, Dudu, Luzinha e Ross. Tô tão feliz de estar aqui para poder ajudá-los. Eba! Então, pra começar, a gente quer saber como é que surgiu a ideia de escrever uma história sobre um menino tão irritado quanto o Ted. Olha, primeiro eu queria perguntar para vocês conhecem uma criança
desafiadora e que não gosta muito de receber o não? Ah, olha só aqui do lado. Ai. Então, vamos compreendê-la um pouquinho a partir da literatura para infâncias. E aí eu comecei a escrever esse livro, trazendo um pouquinho da minha história com a literatura, um pouquinho da minha relação com a psicologia, conversando muito com a Camila, que me trouxe um pouquinho de como é uma criança desafiadora, como ela pode dizer não, como ela recebe um não e muitas vezes não gosta, e como que a gente pode dizer um não com afeto, como que a gente pode criar limites e regras acolhendo. Então foi aí que me deu esse estalo, eu falei, vou escrever uma história para crianças falando um pouquinho sobre elas. E as ilustrações tão lindas. Quem que fez e como é que foi esse processo dos desenhos, das imagens? Olha, quando a gente fala de uma criança desafiadora, vem muito aquela fisionomia da raiva, do não, né? E muitas vezes isso gera algo assim um pouco, a gente não gosta muito de ver, né? E aí a gente convidou a Ana Cardia, que é uma grande artista, uma grande ilustradora, e ela, junto com o texto, levou essa história por algo mais poético, sensível, tanto que a Ana, ela faz os desenhos com lápis de cor e com aquarela, então ela trouxe essa suavidade para o nosso livro, deixando ele ainda mais acolhedor, mais sensível e ainda um pouco mais poético para abraçar todas as crianças. Ah, que coisa mais linda! E ó, eu queria fazer uma pergunta para Camila sobre a temática do livro. É comum as crianças serem irritadas como o Ted? Por que isso acontece? Ó, eu mesma não consegui controlar minha raiva porque a minha mamãe me proibiu de levar minha bonequinha nova pra escola. Sim, Luzinha, é muito comum. E muitas vezes os pais confundem já com um transtorno. E não, calma, papais, não é bem assim. Precisamos avaliar. As crianças ali da idade pré-escolar, crianças bem pequenas, ainda estão identificando sentimentos, as emoções. Então, muitas vezes, elas não conseguem lidar com a raiva, né, com esse tipo de sentimento. Peraí, tia Camila, será que eu tô fazendo isso porque eu já tenho esse transtorno? O papai pergunta, a mamãe pergunta. Não, calma, precisamos avaliar com calma. Então é super comum as crianças terem esse humor aí irritadiço quando estão bem pequenininhas. Então por quê? Elas ainda estão aprendendo a identificar. Tá bom, Luzinha? Ah, tá bom, fiquei mais tranquila agora. Maravilha. Rocinha, quer fazer alguma pergunta? Please. Muito bem, vamos lá então. Tiago, o Rossi quer saber o seguinte: de onde veio a ideia de colocar um gatinho teimoso igualzinho ao Ted na história? Eu achei isso muito legal. Olha, Dudu, você acredita que o Todd foi inspirado num gatinho de verdade? E o nome dele é Frajola, que é o gato da minha sobrinha, que também é personagem do livro A Malu. E eu conhecendo o Frajola, eu falei, ele tem todas as características do Todd. Por quê? Ele é desafiador, ele é um gatinho que fica muito raivoso, ele é um gatinho que faz muitas estripulias. Então eu pensei, vou levá-lo para a história. E quando comecei a pensar no Ted, eu falei, o Ted, antes de encontrar o Todd, ele tem um gatinho dentro dele, um gatinho que o faz desafiar as autoridades, o papai, a mamãe, os amiguinhos. Ele tem aquele humor raivoso. E aí, qual que é a melhor maneira para ele identificar isso? É olhando para um gatinho, que o sonho dele era ter um gatinho e ele não tinha ainda um em casa. Aí ele conhece o Todd, leva esse gatinho para casa e o gato desafia ele de todas as maneiras. E aí ele começa uma relação, uma jornada de transformação, de autoconhecimento. Eles vão buscando entender um ao outro a partir dessa relação. Um desafiando daqui, o outro desafiando de lá, um aprendendo aqui e o outro aprendendo de lá. Então foi isso, trazendo o gatinho para a história para ser um espelho do Ted. Muito bom, não é, Rossi?
É muito legal mesmo. E esse nome diferente, Ted tem Todd, tem um significado especial, não tem? Você pode explicar um pouquinho mais pra gente? Claro, na verdade, essa foi a primeira frase que me veio à cabeça. Ted tem Todd. Quando vocês forem um pouquinho mais velhos, vocês vão aprender na escola as figuras de linguagem. E essa sonoridade gostosa de se ouvir, que até aparece algo que vai vindo e vai crescendo, Ted tem Todd, é uma aliteração. Então ela fica muito gostosa de se ouvir esse som, né? E ao mesmo tempo, e aí a tia Camila vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele faz uma alusão ao transtorno de oposição desafiante, que é essa condição que a gente está falando aqui dessas crianças desafiadoras quando elas assim têm um transtorno. Ah, esse é o Todd, então. Isso aí. Entendi. E o que exatamente é o Todd? TOD é o transtorno, né, de oposição desafiante, que muitas crianças vêm desafiando os pais, desafiam figuras de autoridade, como, por exemplo, adultos, professores, diretores, pessoas, por exemplo, até amiguinhos na escola que eles consideram que são maiores. Então vão lá, desafia, faz uma maldade. Só que precisamos analisar e avaliar, papais, o quê? Isso precisa acontecer durante um bom período, não só um dia na escola e daqui a uns 2, 3 anos voltar, né? Então, aconteceu uma vez na semana, precisamos analisar. 2 vezes, precisamos correr para buscar ajuda, porque não é comum. Então, muitos pais acham que, meu filho tá bravo porque eu não dei um doce, né? Então, será que ele já tem TOD? Não, calma, precisamos analisar. Eu sempre uso isso, né, com os pais que vão lá à minha clínica, meu consultório, porque chega no consultório, acha que porque a criança faz uma birra que não quer comer algum alimento saudável, né? Que muitas crianças não gostam, né? E aí já faz aquela braveza toda, né, Dudu, Luzinha? E o Rossi tá ali só concordando, né, Rossi? Então chega ali, tia Camila, não tá obedecendo, tá fazendo muita birra porque não quer comer um legume ou alguma coisa assim do tipo. Não é assim. Então, né, não significa que essa criança tem um TOD. Precisamos avaliar aí durante um período de 6 meses que a criança tem esses picos, né, durante as semanas, e precisamos anotar e identificar isso certinho, para não já dizer, né, não, você tem um transtorno. Não, calma, vamos analisar com muita calma, não é, Tiago? Isso, porque às vezes pode ser uma dor emocional, né? Ou algo que a criança ainda não está compreendendo. Então, precisamos olhar nesse panorama, esse perfil dessa criança. Começa com esse humor irritável, raivoso, se soma aí com desafiar as figuras, né, de autoridade, os adultos. E quando começa também a ter um comportamento aí um pouco vingativo, então aí vem aquela luzinha vermelha para a gente olhar isso com mais atenção, com mais acolhida. É muito importante mesmo. E que bom que você pôde abordar isso no livro. E, inclusive, como que é abordar esse tema no livro de uma forma tão criativa, legal, sendo um tema tão delicado? Eu acho que esse foi um grande desafio para mim também, sabe, Luzinha, Dudu, e o Rossi que está aqui ao meu lado, porque é um tema que a gente pode só ficar dando lição de moral, a gente pode só ficando apertando, puxando a orelhinha das crianças, mas não. Essa história, ao trazer o Ted, o Todd, a Malu e a Luna para essa história, eu quis primeiro cativar as crianças, depois eu quis acolher, né? Acolher essa criança que muitas vezes está em sofrimento e também encantá-la. Então a gente buscou texto e ilustração trazer algo mais, como eu já falei, sutil, algo que acolha, algo que ajude a criança a entrar nessa jornada em busca do autoconhecimento, em busca de se transformar, busca
de um equilíbrio, né? Porque o equilíbrio não é só a gente tentar nos equilibrar aí no meio-fio, mas dentro da gente, né? E saber lidar com esse gatinho que a gente tem dentro da gente, né? Não só as crianças, mas também os adultos, os papais também tem esse gatinho que muitas vezes é raivoso, que muitas vezes quer desafiar, que nem parece um pouco o Rossi, porque o Rossi me parece um cachorrinho muito tranquilo, é isso mesmo? É, ele é mesmo, não é, amigão? Mas tem alguns momentos que fica realmente difícil. É, mas é só um pouquinho. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês. Então, vocês comentaram que não só crianças podem ter TOD, mas adultos também. Como assim? Na verdade, o TOD é sim um transtorno que a gente identifica nas crianças. Os adultos, aí a gente pode entrar numa outra conversa, mas o fato de ter o gatinho é algo desafiador, né? Um gatinho desafiador é algo que nos acompanha ao longo de toda a vida, né? Então, é importante a gente saber lidar com essas emoções, com esses sentimentos, aprendendo desde pequeno, para quando a gente chegar numa idade adulta, como estamos, saber lidar com essa ferinha que muitas vezes quer pular, quer extrapolar dentro da gente, né? Boa. E tem jeito de ajudar uma criança que fica muito brava e não aceita de jeito nenhum ouvir um não? Ah, tem. A gente pode dar até um spoiler do livro. Vocês topam? Ah, pode ser. Então eu vou falar pra tia Camila dar esse spoiler, então. Ô Dudu, Luzinha e Rossi, antes de dar esse spoiler, o que eu quero falar para os pais é o seguinte: acolham essa criança com muito amor, muita tranquilidade. Uma sugestão, façam um quadrinho para ela de avisos, né? Coloquem para ela a semana dela, como que vai ser essa semana, como que ela vai, né? O que ela vai fazer na segunda, na terça e assim por diante. Por quê? Quando a criança não tem, né, essa rotina, ela fica muito irritada e como ela não consegue lidar com aquela fúria, aquela raiva dentro dela, aí ela explode, né? Então, pensando em tudo isso, faça um quadrinho para essa criança, acolha ela com muito carinho e muito amor. Paciência, papais, paciência para acolher essas crianças amadas. E olha aqui, eu vou ensinar agora, dar um super spoiler. Isso. Posso, Thiago? Pode. Esse exercício tá no livro. A Malu que ensina pro Ted quando o Ted está muito raivoso. E aí a gente vai ensinar para vocês. Topam? Sim, Bora? sim. Então, olha aqui, ó. Quando essa criança estiver muito raivosa, o que a gente faz? A gente imagina que tem aqui, ó, uma velhinha e uma florzinha. Então, ela vai, ó, cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. Cheira a florzinha. E assopra a velhinha. Vocês Nossa, conseguiram aprender? Acho que o Rossi adorou. Gostou? Ah, então eu quero ver. Quem foi que aprendeu? Dudu, Luzinha, Rossi. Ah. Então é isso. Esse exercício traz muita calma, né? Ajuda as crianças e ajuda também os adultos, né, Tiago? Vamos ficar assim um pouquinho nervosos. Sim, com certeza. Eu acho que Os serve papais. também para os papais, que é um exercício de autorregulação, né? E aí você pode usar a sua criatividade, imaginar qual a flor preferida, ao invés da velhinha, pode ser um catavento. No livro trazemos um catavento, né? Então, respira profundamente e sopra esse catavento com calma, que é uma transformação, né? O catavento mostra esse ciclo, essa transformação que são essas crianças que muitas vezes estão ali sem saber o que fazer. Pois é, e os adultos acabam, às vezes, também não sabendo muito o que fazer, né? Eles também precisam aprender a lidar com isso, não é? Os pais, os professores.
Sim, Luzinha. Por quê? Como essas crianças têm esse comportamento repetitivo, repete demais, os professores, os pais, os cuidadores, eles começam a ficar também sem saber o que fazer, ficam nervosos, né? Por isso que é bom ter um acompanhamento, né, de profissionais. E também, olha só, muitas vezes quando a criança já é diagnosticada com o TOD, né, podemos pensar até em uma medicação para deixá-las mais tranquilas. Mas isso a gente investiga primeiro, faz o acompanhamento, depois procura a ajuda de um médico, né, um neuropediatra ou um pediatra, tá bom? Perfeito, muito bem. E agora voltando para o livro, o que vocês acham que o TED mais ensina para quem lê o livro? Book. Eu acho que o TED convida essa criança, todas as crianças, né, a embarcar nessa jornada da literatura, a escutar uma boa história, a conhecer mais sobre ela mesma, conhecer sobre as suas emoções, conhecer sobre a linda relação de uma amizade. Tudo isso o livro aborda de uma forma que abraça essa criança. E se essa criança tem alguma dor emocional, tem alguma coisa que ela ainda não sabe muito bem o que ela está sentindo, ele traz também uma ferramenta para os pais pensarem juntos, criarem vínculos durante a leitura, porque isso é a coisa mais importante, né? Ao longo de uma leitura de um livro infantil, essa criação de vínculo entre pais, entre responsáveis e as crianças, né? Então a gente pode criar um cantinho da leitura, isso também ajuda a criança a ficar mais tranquila. A gente pode criar uma rotina de contação de histórias em casa, convidar a criança a desenhar o que ela leu, o que ela escutou. Então tudo isso são ferramentas, estratégias que as crianças podem fazer junto com os pais, e isso vai trazer um bem-estar grande para elas, não só externo, mas também aqui dentro, e vai saber lidar com esse gatinho raivoso, né? Olha, vocês estão nos ensinando muitas coisas. Yes! E agora nós vamos ver um vídeo com alguns depoimentos. Ah, que legal! Sim! Sim, vamos lá! Bora lá. Vamos lá! Olá, Dudu, Luzinha e Rossi. Eu me chamo Verônica Lima, muito prazer. Sou formada em pedagogia, pós-graduada em alfabetização e também sou neuropsicopedagoga e criadora de conteúdo na internet. Gostaria de falar que eu estou muito feliz de vir aqui dar esse depoimento, porque este livro aqui, gente, ele tocou o meu coração assim de uma forma. Eu fiquei muito feliz. Eu estou usando o cordão do autismo porque eu sou autista. E mesmo antes de eu descobrir meu diagnóstico, porque eu só descobri ano passado, em sala de aula já tive aluno com transtorno opositor desafiador, já tive aluno com TDAH, aluno autista, e eu sempre buscava na literatura infantil livros com os quais eu pudesse trazer esse tema para a sala de aula, para que as crianças, né, pudessem compreender determinadas atitudes ou por que tal criança precisava de um professor auxiliar dentro daquela sala, mas que fosse na linguagem da criança, porque isso aqui para mim também é um passo muito importante para a inclusão. Quando a gente fala em inclusão, a gente pensa muito em acessibilidade, as ferramentas, as estratégias escolares para poder acolher essas crianças de verdade, só que isso aqui é muito importante também, a representatividade. E eu gostaria de dizer que eu não conhecia o trabalho do Tiago, mas quando eu vi esse livro, eu falei, eu preciso. Primeiro porque assim, eu me apaixonei pelo gato, sou apaixonada por gatos, me apaixonei pela capa, inclusive a ilustradora Ana Cardia também arrasou nessa ilustração desse livro. O TED Tem TOD, ele é um livro que ele traz representatividade, inclusão, e ele traz tudo isso de uma forma muito sensível, sabe? Na linguagem da criança, de uma forma em que as crianças entendem muito claramente. E também pra gente entender, porque tem muita gente que nem conhece o transtorno do TOD, e muitas das vezes essas crianças com TOD são rotuladas como crianças mal criadas e sem educação. E não é isso. E aqui no livro ele deixa de uma forma muito sutil e muito clara. Então, eu fiquei muito feliz de ter adquirido essa obra.
já apresentei para algumas crianças. Me senti muito honrada em estar aqui para poder falar sobre essa obra, então agradeço. Um beijo para vocês. Oi, amigos do programa Brasil Cristão Criança, eu sou a Maria Clara. E eu sou o Gabriel, e nós moramos em Angra dos Reis. E hoje nós vamos falar sobre essa narrativa muito interessante, Ted Tem Todd. Bom, na minha opinião, o livro é super legal e aborda um assunto pouco falado, de modo simples e com bastante suavidade. O mais legal desse livro é que a amiga de Ted ajuda Ted a lidar com Todd, o gato. Eu achei esse livro muito interessante, 10 de 10. Também achei maravilhosa a iniciativa do autor de refletir sobre esse assunto, incentivando as crianças que se identificam com essas características a se desafiarem positivamente e assim convivem com ela a terem mais empatia. Cheira a flor E solta o catabelo. Poxa vida, olha só cada depoimento legal. Um beijo, Maria Clara, Gabriel e Verônica. Pessoal, o que vocês acharam, hein? Ah, achamos lindos! Olha, essa fala, né, da Maria e do Gabriel sintetiza muito o que eu tenho escutado, sabe, pessoal? De mamães e papais que me escrevem, falando um pouquinho que os filhos se identificaram muito com a história, que a filha adorou, que riu, gargalhou com o Todd naquela hora que ele faz a bagunça no quarto. Então isso é muito gostoso, né? Receber todo esse carinho de uma forma tão linda, né? Inclusive uma mamãe me escreveu que o filho dela disse assim: mamãe, ele sabe da minha história, foi você que contou pra ele? Então, olha que gracinha, acolhida, né, Tiago? E Você precisa se sentir acolhida. Com certeza. E a fala da educadora, né, Camila, mostra a preocupação que o educador tem que ter na sala de aula, né? Demais, esse acolhimento, né? Esse momento para as crianças, educadores e pais. Então esse livro traz muita coisa bacana. Eu tô ansiosa pra ler esse livro. E você, Dudu? Me too! E agora, eu queria pedir pra vocês se vocês poderiam deixar alguma dica final pros pais que estão assistindo e que tenham Ted em casa. Sim, papais, acolham essa criança, façam exercícios de respiração com ela. Precisam de ajuda, busquem ajuda, não tenham medo, né? Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, não é, tá? Busquem ajuda, acolham essa criança e vão muito além, abracem, amem essa criança de montão, porque ela precisa muito. Eu sempre friso na palavra acolhimento, porque é isso que ela precisa. Ah, thank you, muito bom. E pra nós crianças, hein? O que podemos fazer quando sentimos que a raiva tá chegando e tá ficando grande? Além desse exercício de respiração, of course, claro. Olha, no processo, né, de escrever esse livro, me veio uma frase que é assim: toda criança merece um livro que a ajude a compreender o que sente. Então vamos usar a literatura, o Dudu, Luzinha e até o Rossi, vamos usar a literatura infantil para crianças, para trazer esse abraço, para trazer essa calma. Já falei do cantinho da leitura, falei do vínculo. Vamos colocar essa criança para imaginar. Conte uma história para ela, peça para que ela faça um novo fim, peça para que ela escreva uma nova história. Tudo isso ela vai ajudar ela a pensar, vai ajudar a ela a se compreender, a se entender de uma forma muito tranquila, muito comum. E vamos aplaudir essa obra, né? E eu acho que é um grande passo os pais conseguirem falar um não com carinho e colocar limites e regras com afeto. As crianças tornam-se mais seguras a partir disso, entendeu? Então vamos ler, vamos mergulhar na literatura para infâncias, conhecer um pouco mais sobre as nossas histórias, as nossas fábulas, porque elas trazem esse poder, essa magia de cativar e de acolher. Que mensagem mais linda! Então, muito obrigada, Tiago, Camila. Vocês foram espetaculares. Ah, muito obrigada. Obrigada. Ei, e você aí de casa? Se você conhece alguém que vive empurrado, bravo ou desafiador, mostra o livro Ted Tem Todd. Olha, vai ajudar muito.
Sim, e lembra, todo mundo pode mudar, principalmente com carinho, paciência, amor e acolhimento. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, bye bye. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.